a semana começou com o Dia do Trabalhador no domingo, mas a data é de muita luta e história. Em Nova Friburgo, a industrialização e o comércio foram as grandes alavancas. No dia 1º de maio de 1886, trabalhadores em greve em Chicago, nos Estados Unidos, fizeram um protesto. Eles pediam a redução da carga horária de 13 para 8 horas por dia. A manifestação foi reprimida pela polícia, o que gerou a morte de alguns e deixou dezenas de feridos. Esse movimento é considerado por historiadores como a origem do Dia do Trabalho. A data se tornou feriado pela primeira vez apenas em 1919, na França. No Brasil, ela foi adotada pelo então presidente Arthur Bernardes em 1925, período em que Nova Friburgo vivia o auge de sua industrialização. Fábricas eram construídas e o número de empregados crescia junto. Aqui funcionou uma das mais importantes indústrias têxteis do município, a Renasarp. Com ela, veio a energia elétrica e também milhares de postos de trabalho. A industrialização, de forma rápida, se tornou o motor da economia local e as fábricas, as grandes empregadoras. A cidade se torna efetivamente industrial no início do século XX, quando as primeiras fábricas se instalam, e é a partir desse momento que nós temos, no século XX, um desenvolvimento urbano e graças à industrialização, e aí sim o surgimento de uma classe operária, de um operariado consistente, forte, que vai ter um papel importante na história de Friburgo. Existe uma divisão, que é a Revolução Industrial, onde a partir do século XIX o trabalho deixa de ser gerado a partir do núcleo familiar e passa a ocupar um espaço industrial. A escala aumenta, as populações aumentam, a tecnologia permite a invenção de novas máquinas e a gente passa a ter uma sociedade organizada em torno da atividade de um trabalho industrial. O trabalho nesse ambiente não era fácil. Longas jornadas, baixos salários, alto risco de acidentes. Com o tempo, diversas greves por melhores condições ocorreram na cidade. Greves importantes aconteceram, como a greve de 1933, em que os operários, partindo da fábrica de Renasarp, onde havia um esquema muito rígido de disciplina e também diferença de salários, havia uma revolta muito grande e isso acabou se espalhando para a cidade toda, outras fábricas entraram em greve. Cenário parecido com outras regiões do Brasil. Como resultado, surgiu a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943, durante o governo de Getúlio Vargas. Ela estabeleceu a jornada diária de 8 horas, a carteira de trabalho e o salário mínimo. Ao longo da nossa Constituição, enquanto nação, muita informalidade na área trabalhista, A industrialização é que garantiu, e a CLT garantiu a consolidação de algumas leis. Com as crises dos anos 80 e 90, a indústria têxtil perdeu sua força empregadora. Muitas empresas fecharam as portas. A cidade continuou como uma cidade, vamos dizer, industrializada e com forte presença do operariado até os anos 90. É aí que a gente começa a ter um declínio da indústria têxtil, uma pulverização das grandes fábricas, o surgimento de diversas pequenas indústrias, que continuam aí até hoje, no ramo do vestuário. Famílias inteiras tiveram suas histórias atreladas às das fábricas, mas assim como no resto do mundo, a indústria perdeu espaço. Setores como o de serviços e comércio ganharam cada vez mais peso. Alguns negócios estão abertos até hoje e alguns trabalhadores já passaram pelos mais diversos setores da economia de Nova Friburgo. Já dei aula, trabalhei em fábrica e depois fiz contabilidade. Eu já sou aposentada, desde 2003.
E eu acho o trabalho importante porque a gente, se você vai ficar em casa, você acaba adoecendo, você não, sei lá, parece que a pessoa vai definhando. Então eu acho que o emprego é muito importante, mas eu acho que se eu sair daqui é para parar.